município de Virmont, distante 87 quilômetros de Guarapuava, tem sua origem na antiga fazenda A Mola Faca, fundada em 1852 pelo médico e coronel Frederico Guilherme Virmont. A área foi posteriormente colonizada por imigrantes eslavos, principalmente poloneses e ucranianos, a partir de 1920. O município emancipou-se de Laranjeiras do Sul em 17 de maio de 1990. Em Virmont está a paróquia Nossa Senhora de Monte Claro, fundada em 15 de agosto de 1951, tendo como primeiro pároco o padre Germano Ronin. A devoção à Nossa Senhora do Monte Claro, em Virmont, tem raízes na forte presença de imigrantes poloneses que colonizaram a região. Nossa Senhora do Monte Claro é o título dado no Brasil a Nossa Senhora de Częstochowa, também conhecida como Virgem Negra, padroeira da Polônia. Eu sou o primeiro padre brasileiro e o primeiro padre diocesano aqui na paróquia de Virmont, mas fui muito bem recebido desde o começo. Os desafios são grandes para realizar alguns trabalhos, porque a paróquia estava num ritmo assim lento, com poucas ações pastorais. Mas hoje o trabalho tem se realizado bem. O povo aderiu, comprou junto à ideia, está participando bem e estamos com algumas inovações, especialmente na caminhada que a Diocese pede dos grupos de reflexão. O Virmont ele é muito bom porque as pessoas são muito acolhedoras, né? Todas as pessoas que passam pelo Virmont dizem que sentem isso, então, e a gente vive isso no dia a dia nosso, né? Tanto nas festas paroquiais, tanto da matriz quanto do interior, sempre todo mundo ajuda, né? Sempre todo mundo colabora, tanto com trabalho, tanto prestigiando as festas, né? Para o crescimento. Então, a população em geral é participativa, sabe? Uhum. E além desses grupos, o senhor falou em inovações, o que mais poderia destacar? Isto, a participação ativa na catequese caminha muito bem, da pastoral familiar, mais do que a gente até esperava. Então, deu uma participação muito boa. E também a participação nas comunidades cresceu, o povo uma participação mais consciente, e também nos nossos retiros, acampamentos, formações, as coisas têm caminhado muito bem nesse sentido. Então, nós temos em torno de 13 entre pastorais e movimentos, né, que se organizam para fazer a missão, né, de acordo com os carismas de cada um. Nós temos assim, pastorais bem efetivas, que trabalham firme, né, uma pastoral da família, né, que está toda organizada ali, fazendo os encontros, a catequese matrimonial. Temos o apostolado da oração, que sempre se reúne, está rezando. Temos o apostolado vivo, o rosário vivo, também, que se reúne, rezam, né, permanentemente o rosário. Outras pastorais, pastoral do dízimo, né, recentemente, quando o padre Claudemir chegou aqui, nós implantamos o envelope, né, com os agentes, distribuindo e fazendo. Então, tem uma pastoral que está, né, aos poucos se fortalecendo, participaram do congresso agora também, e estamos aí nesse trabalho, né, procurando fazer aquilo que a diocese nos pede, né. Também tem a pastoral do batismo, seguindo as diretrizes da diocese, fazendo os encontros nas casas com as famílias, né, de preparação para o sacramento do batismo. Deixa eu lembrar outras. E as comunidades missionárias, os grupos? As comunidades missionárias. Então, nós temos já as comunidades formadas, né, em toda a paróquia. Em torno de 100 comunidades missionárias. Cada comunidade tem o seu agente, né, aquele que cuida, né, das famílias. E estamos aí procurando fazer aquilo que vem da diocese, né, para formação e para implantação realmente de fazer os encontros e fazer nos setores a celebração. Então a gente está fazendo formação com esses agentes para poder então começar essa etapa de formação, né, que é se reunir, refletir a palavra de Deus. Então essa parte a gente ainda está caminhando, né, precisamos formar os agentes, prepará-los para essa parte, né, que é trabalhar com as famílias a partir da palavra de Deus.
A juventude, logo no início, é um pouquinho devagar, depois a gente vê que eles vão sentindo essa necessidade também da igreja, né? Graças a Deus, esse ano temos até catequistas, né, jovens, né, que geralmente, quando eles crismam, dá uma cessadinha. Então, esse ano a gente viu que teve um retorno bastante dos jovens, né? Então, é devagar, assim, eu creio que vai chamando e vai trazendo cada vez mais os jovens. Uhum. Então, ajudo na Pascom, se precisa de alguma coisa em outras pastorais, movimentos, a gente também sempre está ajudando. Nos retiros, a gente ajuda na parte de animação, teatro, nas missões também, eu sempre ajudo, eu gosto muito de ajudar nas missões. Então, como a Zana já falou, né, esse ano os jovens estão mais engajados, mas teve outros anos que estava muito pouquíssimos jovens ajudavam. Agora está dando uma crescida assim, nos jovens, tanto na catequese, na música também, tem bastante jovens na música, na liturgia, e eu acredito que a partir de agora comece a crescer mais, porque também a igreja está se tornando um ambiente mais acolhedor, né? Porque antes acabava que a gente, como jovem, via a igreja mais como algo muito monótono, né? Só vir à missa e não a igreja como ela deve ser. Sim. São 8 comunidades agora e algumas são perto e estrada boa, asfalto inclusive, e 2 são mais distantes, com 25, 28 quilômetros, mas isso é tranquilo, a estrada também é boa aqui. Algumas comunidades com 60 famílias e algumas comunidades com 20 famílias frequentando. Então as realidades são diferentes, mas a participação é relativamente boa, né? Uma grande maioria de católicos nas comunidades rurais, né? Sim, o povo aqui ele gosta de eventos diferentes, como o padre Claudemir trouxe para cá bastante coisa desse formato, né? Então, sempre que a gente propõe algo diferente, convida e divulga, o povo responde e participa, né? Então, a gente tem, né, a igreja precisa estar ofertando coisas diferentes para motivar as famílias a participarem, né? A missa é a oração principal, é o momento principal, mas precisamos reunir as famílias, né, em outros momentos também para estar ensinando sobre a religião, sobre toda a tradição da igreja, né? Não é só a participação, e nós estamos caminhando nesse sentido, né? Com todas as pastorais, com os movimentos, com esses grupos, né? As comunidades missionárias, mas é uma caminhada, né? Estamos engatinhando, né? Isso. Na matriz nós temos 2 festas que são tradicionais, que é a festa de Santo Antão e São Cristóvão, que acontece no início do ano, e a festa da padroeira, né, que é em agosto. Até nesse ano nós vamos ter os 75 anos da paróquia, de instalação da paróquia. A igreja já existe há muito mais tempo, né, mas a paróquia são 75 anos. Então, esse ano a gente está até com um projeto, né, de retomar, de fazer a igreja como era a primeira, né, fazer a réplica dela, né, para utilizar para eventos menores, com menos famílias. Então, estamos num projeto de buscando fazer isso acontecer. Aqui predomina a etnia polonesa, né, e procura se manter essa cultura através de grupo musical, grupo de dança, a Casa da Memória, né? E a própria padroeira nos lembra aqui da cultura polonesa o tempo todo, né? Então é bem forte, mas sem também a gente perder o cuidado com as outras pessoas que não pertencem a essa cultura, né? Então a gente valoriza a cultura local, mas sem colocar como um destaque único, né? Todas as culturas, as outras, mesmo as minorias, têm que ser respeitadas e valorizadas também, né? Bom, eu não sei muito, né, da história, assim, mas o que a gente procura estudar, procura aprender, a igreja ela foi fundada no ano de 1951, mas ela já existia, a igreja de madeira, né, a primeira igreja, ela foi construída em 1927. Então, o Vermont aqui ela foi colonizado, né, pelos poloneses, pelo povo polonês,
e eles sentiram a necessidade de edificar uma igreja, né? Construíram a primeira igreja de madeira em 1927. Aí ela pertencia, na verdade, a Laranjeiras do Sul. Aí depois, em 1951, que a igreja foi fundada, né? E passou a ser a paróquia Nossa Senhora do Monte Claro. Falando um pouquinho agora do padre Claudemir. O senhor é diocesano? Sim, sou padre diocesano, padre do Novo Milênio, fui ordenado em 15 de julho do ano 2000. E já passei por Pinhão, Pitanga, uma experiência em Cascavel para terminar um curso de psicologia, 10 anos em Guarapuava, retornei a Pinhão e agora a Marquinho também e agora Virmonte. E eu gosto muito de ser padre diocesano porque a gente conhece o povo, está junto com as pessoas, é a nossa realidade, a nossa cultura, né? E nós vamos acompanhando o crescimento, a evolução da diocese, os passos que a diocese vai dando, né? É muito bom é muito boa essa experiência. O que mais me alegra é quando eu vejo sinais do reino acontecer, como, por exemplo, uma família ajudando outra família. Num retiro, uma família que não estava bem agora volta a ficar bem outra vez. A reconciliação, a comunhão, os pais com os filhos fazendo coisas bonitas, isso me alegra muito, porque isso para mim é sinal evidente do reino de Deus. E especialmente quando nós conseguimos fazer alguma coisa também concreta, né, para ajudar as pessoas menos favorecidas. Eu sou a coordenadora da catequese, participo também da pastoral familiar, sou ministra extraordinária da Eucaristia e sempre que tem alguma coisa, evento, alguma coisa, né, sempre o padre está envolvendo a gente junto, sempre chama e a gente está aí para ajudar, né? Nossa, eu me sinto muito bem e às vezes quando dá uma parada, assim, né, final de ano e tal, né, a gente sente muita falta dessa atividade na igreja, né, de poder estar participando, estar levando, né, os movimentos, fazendo eventos e tal, né. No final do ano sempre dá uma paradinha, né, dá uma tranquilizada, a gente continua frequentando a igreja, mas, né, não tem tantos eventos, né. Sim. Então a gente já sente falta, né, porque é acostumado sempre estar envolvido. E a gente se sente muito bem, e se sente bem poder trazer a família, né? Que eu acho que é o principal, né? É a gente poder envolver a família, trazer a família. E como a gente trabalha com criança também, é tão importante, né? Sim. Traz uma alegria, na verdade, muito grande. A igreja é como a minha casa, né? Eu me sinto muito bem na igreja e nos encontros, né? Eu gosto de saber mais, de buscar, de entender para ajudar os outros, né? E isso começou mais essa parte de estudo a partir da catequese, quando eu fui convidada para assumir a turma da catequese de adultos e me deparei com uma situação muito difícil que eu não sabia nem por onde começar. Naquele momento não existia um diretório da catequese, né? Era em 2013, então eu tive que buscar em retiros, de forma pessoal, e buscar mesmo. Hoje nós já temos um diretório da catequese que nos encaminha, temos um itinerário, né, catecumenal para seguir, né, isso com Dom Hamilton, que foi implantado, então nós temos um rumo, mas naquele momento não tinha, né, então eu fui buscar. E ali, né, eu me encontrei, fui fazendo muitas outras coisas, pós em teologia, viajando para conhecer outros lugares, para falar com mais propriedade, né. Mas, acima de tudo, o que faz a gente se sentir bem na igreja é saber por que a gente está aqui, né? Estamos aqui na igreja por causa da pessoa de Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus realmente, você não quer estar em outro lugar, né? As outras coisas, uma festa, não tem sentido porque é algo muito vazio. Agora, quando você sabe por que está ali, você quer levar outras pessoas porque você sabe, né, quem você segue, né? E o que aquilo mudou na sua vida, né? O conhecer Jesus, o encontro com Jesus fez para mim, nós buscamos fazer aí para os outros e a gente não mede esforços para isso, né? Sim. Bom, na verdade, eu não era muito participativo. Eu sempre tive, a minha mãe sempre me trouxe para a igreja, né? Eu sempre fiz tudo, meus sacramentos certinho, mas eu não era muito participativo. A partir de 2023, quando o padre Claudemir chegou aqui na comunidade, que eu comecei a me inserir mais na comunidade e ajudar.
Hoje eu quero deixar para os meus filhos a herança que é a igreja, que é servir na comunidade. Então hoje eu entendo o sentido de tudo, não somente a gente ter a fé na gente, mas a gente servir e se pôr a caminho de ajudar os próximos, né? Que é o que a igreja deve ser, né? A gente está sempre em missão para os mais necessitados, né? Para quem precisa. Guarapuava, o Senhor que te chamou. Eu tenho muito a agradecer a Deus por ter me chamado para esta vocação, as pessoas que me apoiaram sempre na caminhada, especialmente a minha mãe, que já está no céu, mas sempre foi uma grande apoiadora da minha vocação, né? E depois, claro, catequistas, padrinhos e madrinhas que me ajudam e me apoiam até hoje, e as pessoas que trabalham junto nas comunidades sempre, que dão um certo suporte, uma segurança, um ânimo para que a gente continue firme na missão, evangelizando e cumprindo o objetivo de ser pastor. O meu lema é: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E eu tenho procurado estar atento sempre a esse lema e colocá-lo em prática, né? Não me colocando em primeiro lugar nunca, mas o reino, a comunidade e as pessoas que mais precisam primeiro. A minha gratidão maior é a Deus por eu poder doar minha vida a Ele, né? E agradecer também pela acolhida, né, que a igreja tem. Porque eu acho que às vezes a gente tendo a vontade de servir e não sendo acolhido, isso também, né, tira um pouco a gente da rota, mas é acolher, né? E a diocese, e a paróquia, o decanato, ele sempre acolhe, né? Tudo que a gente traz, ele acolhe. E eu acho que é esse acolhimento que faz com que a gente continue sempre, né? E trazendo mais pessoas para a igreja, né? O primeiro agradecimento da gente, acho que deve ser sempre a Deus, né? Por a gente poder acordar todo dia, a gente respirar, abrir o olho, né? Então, primeiro agradecimento tem que ser a Deus pela vida da gente. E depois a gente deve agradecer a família, quem nos dá a mão, né? Muitas vezes a gente não tem aquela família de sangue que ajuda, mas uma família dentro da comunidade, né? Então, nós como comunidade, nós somos família. Então, agradecer a todos que nos estendem a mão, né? Muitas vezes um convite para participar de uma pastoral está tirando a pessoa de um outro caminho, né? Está inserindo na igreja. Então, o meu agradecimento primeiro é a Deus, depois a nossa comunidade, né? Que acolhe, e a família, né? Primeiro sempre a Deus, né? Deus que nos dá a vida, a saúde, a família por nos trazer, né, para essa igreja, para Jesus, né? E a nossa diocese é gratidão, né, por toda essa caminhada que a gente vem fazendo, e eu acompanhei boa parte dela, né? Dos bispos eu conheci desde o Dom Albano, né, que é da minha época, quando a gente recebia aqui, se vestia de polaquinha para cumprimentar ele, falando em polonês, né, e depois os outros que foram seguindo, mas cada um foi deixando a sua marca, né, na história da diocese, e agora com o Dom Hamilton encaminhando, né, todas as pastorais e movimentos, criando as diretrizes para um para o outro, o plano pastoral. Eu sentia particularmente, porque eu gosto muito de planejar, do planejamento das ações. Então eu sinto a necessidade assim desse plano para a diocese, né, para que todos possamos caminhar da mesma forma, né. Então assim tenho muito a agradecer a Deus, né, aos bispos que passaram, né, por essa nossa diocese todo esse tempo de 60 anos aí, e a todos os leigos que estão envolvidos, as pessoas que estão envolvidas e que juntos vamos levando essa diocese à frente. Guarapuava, o Senhor que te chamou. Então, uma igreja onde a gente compartilha do amor, que é o que Jesus quer, né? Jesus mostra a igreja como algo que seja de amor, não uma coisa que seja só para a gente suprir algo que falta na gente, mas que a gente viva a caridade, ajude em projetos sociais, não só na parte espiritual, porque a gente é muito além do espiritual, a gente também precisa ajudar o próximo, como Jesus nos ensinou, né? Então eu acredito que a igreja que eu quero e que eu vejo para o futuro seja essa igreja, que a gente consiga mudar o mundo dessa forma, de uma forma que todo mundo se respeite, do respeito mútuo, de paz, que é o que a igreja busca, né? 60 anos, uma Belém, é o Pai que
que chama cada um de nós também. Maria, me conta uma coisa. Que? Você gosta de vir na igreja? Gosto. É. Só que durante a missa, às vezes, eu acabo dando um soninho. Dando soninho? Acabo fazendo assim. Acabo dando um ronco. E o que mais você gosta aqui da igreja? Jesus. Aham. Você participou da coroação de Nossa Senhora? Coração, né? Coroação? Não? Como eu participar? Eu sou criança. Ah, eu participei. Conta como é que foi. Conta pra mim como é que foi. Ah, foi legal. Quando eu tinha 4 anos, que eu era um anjinho, e vocês colocaram a coroa de Nossa Senhora, tinha um fio e que levava a coroa lá pra Nossa Senhora. E eu tinha que ficar lá em cima com fantasiada de anjinho. Eu tava passando vergonha, só você sabia.